que tenha esse espaço, que a gente vai conhecer também mais à frente, tá? O que é esse espaço. Mas essa é a dimensão vertical de repouso, ou DVR. Quando o termo dimensão ele é usado sozinho, em geral significa a dimensão vertical de oclusão. Para que isso serve? Porque quando você vai mandar um trabalho para o laboratório de prótese, e você marca lá a dimensão vertical do paciente, por exemplo, uma montagem de uma prótese total, e você está marcado a dimensão vertical do paciente, o protético já subentende que essa dimensão vertical é justamente com os dentes em oclusão. Então ele faz a montagem dessa prótese com os dentes em oclusão. Vamos lá. E esse espaço que existe quando você tem a dimensão vertical de repouso, como chama? É o espaço funcional livre. Então é o espaço entre os dentes quando a mandíbula se encontra em posição de repouso, na qual o tônus muscular está em estado de equilíbrio. Tá aqui a foto, a gente consegue visualizar bem esse espaço, todos os dentes mantêm esse espaço. Se você tem toque, você está invadindo esse espaço funcional livre, você vai ter uma desarmonia nessa oclusão. E a morfologia oclusal? Para a gente compreender morfologia oclusal, a gente precisa compreender que a superfície oclusal é a porção oclusal dos dentes pluricuspídeos, ou seja, que tem várias cúspides, formada pelas vertentes internas das cúspides vestibulares e das cúspides linguais. Tá vendo como é importante a gente entender escultura dental, anatomia dental, porque ela tem relação direta com a nossa disciplina de oclusão. Então, a vertente interna da cúspide vestibular, vertente interna da cúspide lingual. No interior dessas superfícies, as cúspides antagonistas se articulam com os rebordos marginais e com as fossas, tá ok? Agora um termo bastante polêmico, que é relação cêntrica, um termo que eu gosto muito de conversar sobre ele, e vocês vão entendendo depois o porquê, tá ok? Mas para que a gente possa estabelecer uma medida, a gente precisa ter uma referência de como que a gente define a relação cêntrica. Tem diversas definições, mas nós vamos trabalhar com essa do Mesomo de 2008, que relação cêntrica é uma posição onde a cabeça da mandíbula e o disco estão firmemente alojados na posição mais anterior e superior da fossa mandibular, fixados por ligamentos e músculos, praticamente imutável, fisiológica e reproduzível, ponto de partida para exame de diagnóstico e tratamento restaurador e de problemas oclusais, não dependendo de dentes e contatos dentários. Tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre relação cêntrica também, ao longo não só da nossa disciplina de oclusão, mas de outras disciplinas que teremos na faculdade, tá? Mas vocês já começam a ter uma referência para poder saber exatamente sobre o que nós estamos conversando. Bom, o que é importante nesse momento vocês entenderem? Que ela é uma posição estritamente relacionada a uma questão condilar, não tem nenhuma relação com os contatos dentários. E quando eu trabalho com uma situação ou com outra, né? Quando eu trabalho com relação cêntrica, né? Outra relação é a máxima intercuspidação, que eu já venho falar para vocês. Mas quando eu trabalho em relação cêntrica, qual a indicação? Ela é indicada para reabilitação oral extensa, com problemas periodontais ou perda de dimensão vertical, como guia nos procedimentos de ajuste oclusal, quando o paciente apresenta algum tipo de patologia oclusal, e nós encontramos também na literatura falando sobre dores orofaciais. O que a gente precisa ver, olha, que é data que eu estou falando para vocês dessa indicação. 2002, né? Precisamos inverter esses dois números. Nós estamos em 2020. Hoje em dia não é possível mais que algum colega ache que se você não está em relação cêntrica, é por isso que você tem um problema de dor orofacial, né? Os estudos na área de dor orofacial já avançaram muito. Eu até recomendo a vocês acessarem o site da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, asbdof.com, que vocês vão ter bastante informações a respeito de dor orofacial. Mas a nossa disciplina aqui é a oclusão, e o que eu posso neste momento passando para vocês, mais à frente nós teremos um momento certo de falar de dor orofacial e de disfunção da TM, mas nesse momento a gente precisa entender que a relação cêntrica não vai ter relação com a dor orofacial, como muito se falava antigamente, tá ok? E a máxima intercuspidação habitual?
é quando você tem o maior número de contatos dentários e na maioria das vezes não coincide com a relação cêntrica. Guarde esse tópico outra vez. Não coincide com a relação cêntrica na maioria das vezes, tá? Qual a indicação de eu trabalhar com a máxima intercuspidação habitual? No caso de próteses fixas unitárias ou no máximo com 4 elementos, para estabilidade oclusal, né? Aliás, quando o paciente já apresenta uma estabilidade oclusal, mas de um modo geral é o que a gente costuma trabalhar no consultório, nas suas restaurações, algumas reabilitações, você faz já em máxima intercuspidação, porque é muito mais simples, o paciente também já está acostumado a ocluir daquela forma, né? E você mantém mais estável para o paciente. E o que é uma relação de oclusão cêntrica, que a gente tinha falado lá atrás, vocês lembram do Hanfjord que ele falou a respeito da dimensão vertical de oclusão? Então, na verdade, a relação de oclusão cêntrica é quando a relação cêntrica é igual à máxima intercuspidação habitual. Aí nós chamamos de oclusão cêntrica. Mas dentro da oclusão vocês vão perceber que tem diversas denominações por cada profissional que estuda ou que traz uma nova teoria dentro da área, né? Então, a oclusão ideal, como que ela é? É uma transmissão de forças oclusais ao longo do eixo do dente, tem contatos posteriores simultâneos e bilaterais, a dimensão vertical de oclusão adequada e guias laterais e anterior. E a relação cêntrica é igual à máxima intercuspidação habitual, o que seria a oclusão em relação cêntrica. Mas a gente já viu que isso ocorre em poucas pessoas. Então, o que seria uma oclusão fisiológica ou dita oclusão normal, que é o que a gente normalmente consegue em nossos atendimentos? A gente tem a oclusão ideal como um escopo, né, como um norte para a gente alcançar, mas a gente, na maioria dos casos, a gente trabalha com oclusão fisiológica ou oclusão normal. São pequenas diferenças entre relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. A maioria da população apresenta essa condição, tá, de oclusão fisiológica. E o que seria uma oclusão patológica? Quando o paciente tem uma grande discrepância entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação. Quando ele apresenta interferências oclusais, dando origem aos traumas oclusais também. E o que são os traumas oclusais, né? Ou quando ele invade esse espaço funcional livre, não sei se vocês recordam, há pouco falando sobre isso, aí você passa a ter traumas oclusais. Os traumas oclusais, ele origina-se através de uma relação de contato que interfere de alguma forma com a função ou com a parafunção. Ele pode ser primário, ou seja, você tem uma interferência oclusal atuando sobre dentes com suporte periodontal sadio. Então a gente tem aqui nosso exemplo, tá certo? Um bom suporte periodontal, porém ele está tendo um contato prematuro, por exemplo, nessa região. É muito mais fácil suportar nessa situação o dente do paciente. Mas você tem o trauma secundário, que é quando tem uma interferência sobre dentes em periodonto comprometido em relação ao seu suporte ósseo, ou seja, o paciente já tem uma perda óssea nessa região, uma exposição do dente, e esse trauma acaba sendo muito mais prejudicial a esse paciente também. Então essa é a diferença entre primário e secundário. E sobre as maloclusões, eu vou fazer passar para vocês agora aqui alguns tipos de maloclusões para vocês terem uma noção um pouco melhor. A gente entendeu o que é uma oclusão fisiológica, uma oclusão normal, uma oclusão ideal. Agora vamos entender o que seria uma maloclusão. Então, a maloclusão, um exemplo de maloclusão, mordida aberta. O paciente toca os dois lados, porém a região anterior, né, normalmente criança, chupa-chupeta acima dos 3 anos, bom, detalhes que a gente vai conversar ao longo do nosso curso de odontologia e vocês vão entender, mas você tem o toque, os dentes ocluindos bilateralmente, mas aqui a gente tem uma mordida aberta anterior. Pode ter uma mordida aberta lateral também, ou ao invés de ser anterior, ser lateral, sem problema. É uma maloclusão de mordida aberta. Você tem a sobremordida, ou seja, quando o dente superior, ele praticamente cobre os dentes inferiores. O paciente sorri e você quase não enxerga, tá? É um relacionamento errado da oclusão, ou é uma maloclusão desse paciente. Muitas vezes o paciente até machuca a papila, porque ele toca na papila aqui, tá? E a sobresaliência é nesse relacionamento anteroposterior, quando você tem
ou a maxila está muito avançada, ou a mandíbula está muito retraída, retruída. E essa distância ela acaba sendo excessiva. A gente precisa fazer um diagnóstico para saber onde é o problema, e às vezes o problema pode ser nas duas situações, tanto na maxila quanto na mandíbula. Mas em diagnóstico nós conversaremos mais à frente novamente. O importante é entender que sobresaliência é um relacionamento errado no sentido anteroposterior das bases ósseas, maxila e mandíbula. Apinhamento dentário é quando o tamanho da sua base óssea é menor do que o espaço necessário para acomodar os seus dentes. Então os dentes acabam apinhando, o que é muito comum a gente ouvir falar por aí, né? Que o paciente chega ao nosso consultório e fala: meus dentes estão todos encavalados. Na verdade é o apinhamento dentário que esse paciente apresenta. Diastemas, quando o paciente tem espaço entre os dentes, né? Não tem o ponto de contato, né? Aqui está com ponto de contato, aqui não. Então aqui são diastemas que o paciente apresenta. Também, às vezes a base óssea é maior do que o tamanho do dente, uma discrepância que você tem, tamanho do dente e tamanho de base óssea. Você pode ter a mordida cruzada unilateral, nós já comentamos, né? A boca é como se fosse uma caixa, né? A mandíbula é a parte inferior e a maxila seria a tampa da caixa. Então, teríamos que estar com essa oclusão aqui para fora, não cruzada como está aqui. Ela pode ser esquelética, pode ser dentária, a gente também, no momento oportuno, vai aprender o diagnóstico a respeito disso, mas nesse momento a gente precisa saber olhar a boca do paciente e entender o que é uma mordida cruzada. Aqui, mordida cruzada unilateral. Aqui nós já apresentamos uma mordida cruzada bilateral. E ela pode ser assim, posterior, mordida cruzada posterior, uni ou bilateral, ou mordida cruzada anterior. E pode apresentar as duas situações, mordida cruzada posterior, uni ou bilateral, e mordida cruzada anterior. Bom, o que é importante a gente entender com essa aula de hoje, tá? Procurei fazer uma aula não tão extensa para que vocês possam compreender bem o que a gente está falando. A gente precisa unir ciência, tecnologia e acolhimento. Quando a gente consegue... desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês. São exigências técnicas que a gente tem no nosso atendimento, de um modo geral, odontológico. Se a gente conseguir unir ciência, tecnologia e o acolhimento, com certeza nós ofertaremos uma odontologia de alto nível para os nossos pacientes, tá ok? Bom, esse ambiente virtual para nós é novidade. Eu vou deixar aqui todos os meus contatos para que vocês possam falar comigo no momento que precisar para sanar essas dúvidas que vocês tenham, tá ok? A parte laboratorial, assim que possível, né, se pudermos retornar às nossas atividades, a gente vai realizar. Então nós vamos adiantar a parte teórica para vocês e em breve, se Deus assim permitir, a gente vai estar juntos novamente no nosso laboratório, e aí com toda a base teórica feita, o nosso laboratório com certeza vai render muito mais, tá ok? Eu deixo para todos vocês o meu muito obrigado, a todos o meu fraternal abraço e o meu sempre alerta para servir. Quem não sabe, eu sou escoteiro e nosso cumprimento é esse, sempre alerta. Tenham bons estudos, boas semanas, se protejam, realmente não está brincadeira. Nós estamos com o consultório fechado, de um modo geral, praticamente todos os dentistas, espero eu, que já tenham tomado a consciência e só estejam atendendo as urgências no consultório, ok? Mas eu estou à disposição, vocês podem me mandar mensagem no momento que vocês precisarem. Nos vemos semana que vem. Um abraço a todos.